Olá, tudo bem? Bem-vindo a essa aula, onde nós vamos falar sobre o tema da relação entre o político e o pedagógico e as políticas públicas educacionais. Vamos fazer uma análise crítica sobre a questão da política e da escola e vamos depois falar sobre políticas públicas especificamente dito, propriamente dito. Primeiro ponto, a gente tem que pensar que a educação, em sua concepção moderna, ela é uma instituição, ou a escola é uma instituição que faz parte da historicidade do tempo no qual ela está inserida e também do espaço. A educação é uma ação social e, nesse sentido, ela é transpassada, perspassada e contaminada pelas relações de poder, pela cultura, pelas ideologias, pelas mentalidades da sociedade onde ela se insere, né? E neste contexto, a gente percebe que nos tempos em que nós vivemos, cada vez mais, a educação e a escola, né, estão sendo controladas por políticas públicas, né, que têm um certo cunho autoritário, que são, em sua maioria, sim, antidialógicas e que são encobertas por projetos pedagógicos que aparentemente são democráticos, mas que, no entanto, escondem discursos neoliberais e discursos de base social-democrata. Dessa maneira, o que nós vemos hoje, né, vamos dizer, nos autores, como por exemplo o Vitor Paro, são políticas públicas educacionais que tendem à massificação da educação e não à universalização da mesma. O que vem a ser a massificação da educação? É o estabelecimento de um protótipo de educação que tem como objetivo único a transmissão irrefletida de determinados conteúdos, sem compromisso algum com o aprofundamento e com a verdadeira qualidade educacional, que não se dá se não for por meio da construção do senso crítico dos nossos estudantes, dos nossos alunos. Por isso, hoje, nos nossos tempos, o processo de massificação educacional tem se oposto ao princípio da universalização da educação, porque universalização da educação significa garantir uma educação que é para todos e que tenha qualidade e que tenha profundidade e que possa fornecer aos estudantes os instrumentais, sejam teóricos, metodológicos, relacionais, para que eles se desenvolvam na sociedade. A escola pública, ela corre o risco de perder em si mesma, se ela passa a adotar currículos extremamente rígidos, desvinculados da realidade e das comunidades às quais atendem. A escola pública, ela tende a perder a si mesma se os conteúdos, se as práticas de ensino e de aprendizagem que se desenvolvem no seu entorno não forem direcionadas para responder às necessidades da comunidade local, tornando assim os aprendizados significativos para aqueles estudantes, para aqueles alunos. O Miguel Arroyo, né, ele vai dizer o seguinte, que para que nós alcancemos de fato, né, o que nós desejamos, que é uma educação pública de qualidade, né, a gente tem que entender e desenvolver a consciência de que a educação, assim como a política, ela é uma prática social. O pensamento moderno, o pensamento pedagógico moderno, o pensamento educacional moderno, ele não deve deixar de pensar que a educação
ela é um campo de disputa de significado, ele é um campo de disputa de narrativa. E nessa perspectiva, há uma tensão política na educação. Porque a educação, isso já é senso comum, isso já é questão fechada. A educação é um instrumental que possibilita a ascensão social. E veja, se nós temos hoje políticas públicas educacionais que são pensadas por uma parte da sociedade que já detém esse poder, por óbvio, essas políticas públicas elas são organizadas ou estruturadas ou elas são pensadas para a manutenção do poder e do status quo entre aqueles que já o detêm. Dessa maneira, a gente tem a emergência, nesses últimos tempos, de currículos arbitrários e de currículos autoritários, onde os conhecimentos e os saberes são hierarquizados e são cada vez mais compartimentados, né, nas suas caixinhas das disciplinas, nas caixinhas das metodologias, né, nas caixinhas dos materiais apostilados. Né? O sistema educacional pensado nessa perspectiva, ele vai forjar um aparelho opressor, né, que vai manter essa relação hierarquizada e por submissão das classes sociais, né, mais uma vez repetindo, cooperando para a manutenção do status quo. No entanto, apesar de todas essas reflexões serem bem pesadas, é possível sim que nós façamos uma profunda reforma educacional, uma profunda reforma na escola, de dentro para fora, de modo a tornar a escola condizente com a realidade à sua volta, mantendo uma preocupação constante com os conteúdos, com os procedimentos que garantam realmente aprendizagens profundas para os nossos alunos. Isso vai nos dizer o Demerval Saviani. E aí, neste sentido, existe uma tendência, né, na educação, e é um pensamento do Vitor Paro, de dissociar o pedagógico e o político, né, como se fossem duas realidades estanques da convivência social ou da nossa sociedade como um todo. Né? Na relação entre pedagógico e político, nós vamos encontrar, isso vai nos dizer Vitor Paro, duas posições que são antagônicas. Uma primeira posição, ela nega a legitimidade da procedência da relação entre educação e política. Né? Quem pensa ou quem defende esse posicionamento argumenta que a escola, por ser um local onde se dá a transmissão dos conhecimentos e da cultura social geral, atendendo a um grupo muito diverso da população, ela tem que ser um campo neutro, onde não devem entrar interesses políticos. Né? O saber escolar, por ter um conteúdo universal, dizem as pessoas que fazem essa defesa, ele estaria a serviço de todos, não devendo submeter-se aos interesses de um grupo ou de determinadas pessoas. Essa é a posição defendida, coincidentemente, justamente por aqueles que já detêm o poder nas suas mãos. Né? Aos detentores do poder político e econômico, né, não interessa que a política não escape do seu domínio, do domínio do seu grupo, e que interessa sim que ela se restrinja a grupos de profissionais políticos, né, que são selecionados por meio de mecanismos de representação, né,
tanto na esfera federal, quanto municipal, quanto estadual, né? A concepção de política por trás dessa posição, ela assume com frequência uma conotação negativa, né? E trazendo sobretudo à tona, destacando sobretudo, né, nessa concepção as relações conflituosas entre os diversos ideários políticos da sociedade. Nós temos uma outra posição, que é justamente o contrário a essa, que afirma a necessidade e a indissociabilidade entre a educação e a política. Nessa concepção, compreende-se a política também como uma ação social. E compreende-se a política não no seu aspecto partidário, ou não no seu aspecto, não tão somente no seu aspecto da dicotomia entre grupo político de ideologia A ou grupo político de ideologia B, né? Mas compreende aqui a política na perspectiva da disputa por poder, na perspectiva da disputa por territórios de conhecimentos, né? Não se trata, portanto, de associar ou não, de ter a escolha de associar ou não educação e política. Essa associação, ela já está posta. Porém, existem grupos que tentam mascarar ou maquiar a associação entre a educação e a política, de maneira a construir uma ideia naturalizada das relações de poder, de subjugação e de opressão que estão aí vivenciadas na nossa sociedade. Essa maneira que nós tínhamos falado antes, né, de abordar o papel da escola com relação à política, ela não se restringe, né, em grande parte, aliás, ela se restringe, né, na maioria das vezes, a grupo que tem acesso, né, ao controle, né, ao domínio e à gestão da escola, né, e à gestão das políticas públicas e à gestão do financiamento escolar, né? O que acontece tanto naquele grupo que compreende que a escola não tem nenhuma relação com a política, quanto no grupo que compreende a indissociabilidade entre educação e política, mesmo entre o grupo que compreende essa indissociabilidade, não raras vezes transporta para dentro da escola apenas o conflito que está posto entre os diferentes grupos políticos, entre as diferentes ideologias, e muito pouco os seus processos, e muito pouco os seus significados, e muito pouco as reflexões que estão postas ou disseminadas nesses embates. Dessa maneira, então, a gente tem que sempre pensar, né, que a política, né, e a educação, elas são ações indissociáveis, né, que elas estão interconectadas. E para que nós construamos uma escola em que os alunos tenham de fato uma aprendizagem com significado e uma aprendizagem libertadora, tem que trazer para a baia das discussões do conteúdo escolar essas tensões e essas relações de poder e esses antagonismos que estão aí implícitos nos currículos escolares e nas práticas pedagógicas
e também nas políticas educacionais. Nós sabemos que, sobretudo a partir da LDB, nós temos grandes avanços no que se refere à qualidade da educação. Mas nós vamos ter também na LDB uma proposta de educação pública de base burguesa e capitalista. De maneira que, por essa proposta, a escola, organizada na macroescala pela burguesia, ela é organizada para, na verdade, para de fato, né, contradizendo aquilo que ela fala, mas ela é organizada para, de fato, impedir o desenvolvimento do senso crítico dos filhos do proletariado. Porque a educação massificada, ela está imposta não para formar cidadãos críticos, que, em se tratando da escola pública, né, seriam, em sua maioria, os filhos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Mas ela está organizada para fortalecer a reprodução das desigualdades sociais e a naturalização das relações de dominação e de poder, através de projetos políticos que se dizem emancipatórios, mas que, na verdade, são desprovidos de criticidade, né? O próprio Saviani, ele vai dizer que essa educação assim organizada, ela terá como resultado a reprodução da realidade social vigente e a dificultação, né, de mobilidade social, sobretudo das pessoas que compõem a classe do proletariado, a classe do trabalhador. Dessa maneira, o projeto educacional vigente no nosso país hoje é reconhecidamente um projeto burguês que visa atender determinada parcela da sociedade e, em relação a outra parcela, visa apenas formá-la para a força de trabalho pouco qualificada. E aí a gente vai ter, então, como diria ainda o Saviani, uma pedagogia de manutenção das desigualdades. O pensamento que predomina nos nossos dias na prática pedagógica, ele advém de uma ideia romantizada das relações de poder, né? Infelizmente, nós temos ideias romantizadas sobre as relações entre classes sociais, né? E isso o Demerval Saviani vai discutir muito profundamente no livro dele, Escola e Democracia, que é do ano 2000, que eu recomendo a você a leitura, né? E nessa visão romantizada de educação e nessa visão romantizada de política, de classes sociais ou de relação de poder entre as classes sociais, omite-se que essa relação de poder ela vai gerar pessoas com salários que não possibilitam, que não possibilitem a dignidade, que não possibilite viver bem, que não possibilite frequentar espaços de lazer e de cultura, que não possibilite um convívio familiar de qualidade. Haja visto que a classe trabalhadora cada vez mais tem que trabalhar uma quantidade maior de horas para poder consumir na velocidade e na quantidade que exige o capital. O Saviani, né, a gente está falando deste livro dele, Escola e Democracia, ele vai dizer que é necessário superarmos
né, essa visão de educação. E para isso nós temos que construir, de fato, uma educação libertadora, uma educação revolucionária por excelência. Educação ela é revolucionária na medida em que ela possibilite aos sujeitos a ascensão social que lhes é devida, né? Só que para isso a gente precisa ter em mente, vai nos dizer Saviani, né, os condicionantes históricos sociais da educação, olhando para fora do muro da escola para compreender estes condicionantes e para poder atuar de forma efetiva para mudar a realidade social. Kant, né? Emmanuel Kant tem uma frase que é muito interessante, né? O homem tem necessidade da razão, mas ele é de fato movido pelos seus interesses, né? E a educação, né, por mais que seja, né, esse lugar do conhecimento, né, por mais que seja esse lugar da ciência, por mais que seja esse lugar da pesquisa, ela é de fato movida pelo interesse, ela é de fato movida pelo poder. E aí, nesse sentido, nós podemos passar para a segunda etapa deste nosso vídeo, que é refletir sobre política pública, né? A política pública ela é uma expressão que visa definir uma situação específica da política. A melhor forma de nós compreendermos a definição é partirmos do que cada palavra separadamente significa. A palavra política, ela é uma palavra de origem grega, e ela vem do termo politikos, politikos, e vem também, e a sua origem, a origem da sua raiz semântica, está na própria palavra polis, que significa cidade, que significa espaço urbano ou meio urbano. Então, neste sentido, política, na perspectiva grega, é a arte, ou é a habilidade, ou são as competências de se relacionar e de viver bem dentro da cidade, dentro da polis. Ok? Já a palavra pública significa, né, aquilo que é do povo, aquilo que pertence a um coletivo, aquilo que não é de uma pessoa só, ou aquilo que está a serviço do bem comum. Então, nesse sentido, a palavra política pública, do ponto de vista etimológico, refere-se a tomadas de decisões sobre uma cidade, sobre um estado, sobre um território, em benefício daqueles ou em benefício do coletivo que ali habita. A discussão acerca de políticas públicas, ela vai tomar nas últimas décadas uma dimensão muito ampla, né? Haja visto, sobretudo, o avanço das condições democráticas em todos os recantos do mundo e os arranjos institucionais que têm sido feitos ao longo do mundo para tornar necessário a governabilidade. Ora, porque com o avanço da democracia, as pessoas passaram a ter direito de se posicionar ante as estruturas governamentais e de se opor, mesmo quando necessário, a essas estruturas. Então, dessa maneira, a governabilidade, ou seja, a capacidade de um governante ou de um grupo de governantes de manter a paz social, né, e se manter ao mesmo tempo no poder, ela fez com que emergissem políticas públicas, né, que visam,
né, atender às necessidades da população, seja na perspectiva da educação, seja na perspectiva da saúde, seja na perspectiva do transporte, da segurança pública, dentre outros lugares. Nós vamos ter uma autora que é Celina Souza, né? E ela fez um interessante cotejamento sobre alguns das principais definições de políticas públicas, né? E a Celina Souza, ela vai trazer sim diversos autores, né, que vão trazer ao longo do tempo definições de políticas públicas e a gente vai vendo como que elas vão mudando, né? Eu vou colocar aqui para você. Ah, não consigo colocar, né? Mas a gente vai ter, por exemplo, de 1984, né? Ele vai dizer que uma política pública é aquilo que o povo escolhe ou aquilo que o governo escolhe ou não fazer, né? Nós vamos ter Laswell, de 58, ele vai dizer que política pública ela tem por objetivo responder às seguintes questões: quem ganha o quê, por quê e que diferença faz, né? A gente vai ter Peters, que é de 86, ele vai dizer que política pública é a soma das atividades dos governos que agem diretamente ou através de delegação e que influenciam a vida dos cidadãos, né? Após assim fazer este exercício, né, a própria autora ela vai apresentar o seu conceito ou a sua definição de política pública. E aí a Celina Souza ela vai dizer que política pública é o seguinte, se você quiser anotar, né, é o campo do conhecimento que busca ao mesmo tempo colocar o governo em ação e ou analisar essa ação. E quando necessário, propor mudanças no rumo do curso dessas ações e ou entender por que e como as ações tomaram certo rumo em um lugar de outro, variável dependente. Então veja, para a Celina Souza, a política pública ela é uma ação de um governo e dentro dessa ação está implícito um processo de reflexão no sentido de direcionamento dos recursos públicos para atender a determinado fim social, ok? Então, para Celina Souza, este é o conceito de política pública. Aí, como a gente já disse, né, tem a diferença de política e política pública, né? Apesar da importante contribuição, né, da Celina Souza para a definição de política pública, e essa definição dela ela é utilizada largamente nos documentos públicos, né? A gente também entende que o melhor termo que o define, né, por conta do seu caráter didático, é o que vai nos dizer, né, o Azevedo 2003, a partir da articulação entre as compreensões de Dee e de Love, né? Aí nesse exercício, né, Azevedo vai dizer que política pública é tudo que o governo faz e deixa de fazer com todos os impactos de suas ações e omissões. Então, olha só, eu repito mais uma vez, política pública é tudo que o governo faz ou deixa de fazer, né, considerando os impactos das suas decisões e das suas omissões. O Sérgio de Azevedo, né, ele vai dizer isso no livro Políticas Públicas, discutindo modelos e alguns problemas de implementação, né? É uma coletânea, né,
da editora Fase. É um livro ainda de 2003, mas que, como eu já disse, assim como o da Celina, que são livros, né, muito atuais e muito usados mesmo em documentos oficiais para se entender a questão das políticas públicas, né? Tomando aqui como a definição ainda, né, tomando aqui esse pensamento do Azevedo, o primeiro destaque a se fazer, né, em relação ao pensamento dele é que a política pública é coisa para o governo, né? A sua definição é clara neste sentido. Isso quer dizer que a sociedade civil, né, o povo, não é responsável direto nem agente implementador de políticas públicas. No entanto, a sociedade e o povo, ele faz política. A sociedade e o povo faz política no sentido de pressionar o governo na solução de problemas. Faz política no sentido de apresentar as suas demandas. Faz política no sentido de exigir o resguardo dos seus direitos. E o governo, ele faz política pública e ele implementa política pública. Então, veja bem, existe aqui uma clara distinção em Azevedo entre política e política pública, né? A política como um ato, né, das pessoas ou do povo, e a política pública como um ato dos governantes, né? Se a gente retornar assim nos clássicos, né, eu digo sempre assim para meus alunos, na dúvida os clássicos, né, a gente tem Michel de Foucault, né? O Michel de Foucault, ele afirma que todas as pessoas fazem políticas todos os dias até consigo mesmo, né? E isso se dá na medida em que, diante dos conflitos, as pessoas precisam decidir, né? Esses conflitos de caráter social ou de caráter pessoal, eles são subjetivos. E socialmente, né, a política, ou seja, as decisões que nós tomamos ou as decisões que nós reivindicamos diante dos interesses e diante das necessidades, né? A política, então, ela é inerente, né, à própria vivência social, a todos os grupos étnicos, é inerente às relações de gênero, é inerente aos conflitos e às relações culturais, é inerente às relações religiosas, enfim. A política, ela é inerente à própria organização social como um todo. Daí, então, após nós refletirmos sobre o conceito de política, né, e de política pública, é importante aqui que nós diferenciemos, né, alguns tipos de políticas públicas. E aí nós vamos fazer o desenvolvimento para isso, né, da leitura de um autor específico que eu particularmente gosto muito, né, e que eu utilizei dentro, né, da minha escola, utilizei dentro da minha dissertação de mestrado, né, utilizei também dentro de artigos que eu publiquei, que é o Lowe, né, que ele vai falar então sobre as diferenças ou as diferenças ou as diferentes políticas públicas, né? Ele vai apontar, sabe, a existência de três tipos de políticas públicas. Políticas públicas redistributivas, políticas públicas distributivas e políticas públicas regulatórias. Repito, né? Três tipos de políticas, né? Políticas públicas redistributivas, políticas públicas distributivas e políticas públicas
regulatórias. O primeiro tipo de política pública que nós vamos falar aqui, né, são as políticas públicas redistributivas. Elas consistem na redistribuição de renda na forma de recurso ou financiamento de equipamentos e de serviços públicos, né? O Sérgio de Azevedo também ele vai pontuar isso, né? No seu livro sobre políticas públicas, tá bom? São exemplos dessas políticas públicas redistributivas. O Bolsa Família, Bolsa Escola, o Bolsa Universitário, as cestas básicas, renda cidadã, auxílio gás, isenção de IPTU, de taxa de energia, dentre outras políticas públicas, né, que visam com que seja retirado menos dinheiro daquele que tem menos. Ela é redistributiva porque ela entende a sociedade na perspectiva do capitalismo. Ora, qual é a essência do capitalismo? Né? É o acúmulo de capital. Só que quando, né, um determinado grupo acumula, né, uma quantidade muito grande de capital, gera miséria, e isso pode afetar a pax social. E aí você tem a atuação das chamadas políticas públicas redistributivas. É como eu tirei de você por meio dos seus impostos e depois eu vou e devolvo como se eu estivesse fazendo uma grande caridade, um grande favor e dando algo que não é seu, né? Do ponto de vista da justiça social, né? O financiamento desse tipo de político deveria ser feito pelos estratos sociais de maior poder aquisitivo, né? De modo que pudesse ocorrer, portanto, a redução das desigualdades sociais, né? E este é o princípio que é quem ganha mais, paga mais, né? Mas no nosso país, por exemplo, nós temos uma estruturação dos impostos muito desigual, né? Quem ganha 100 mil por mês paga de imposto na proporção, claro, né? O mesmo de quem ganha 3, de quem ganha 5, por exemplo. Falando aqui, por exemplo, do imposto de renda. Quem ganha 100 mil paga 27%, quem ganha 5 paga 27%. Né? Então isso, né, vai ocasionar, claro, obviamente, a concentração de riquezas e de poder. A política pública redistributiva, para que ela aconteça de verdade, ela deve sempre taxar mais aqueles que mais acumulam, né? Para que assim gere, né, o que a gente chama de justiça social, né? Não obstante, né, como essas pessoas que mais ganham, elas concentram, além do poder econômico, também em suas mãos o poder político, né? O financiamento das políticas públicas redistributivas, ela é feita pelo orçamento geral, né, do governo, ok? Geralmente tirando do pobre para transferir para o que é o miserável, né? Você tira do que é pobre para transferir para o mais pobre ainda, mas você não tira do rico para transferir para o pobre, né? A gente então vai falar do segundo tipo de política pública, que é o chamado política pública distributiva. As políticas públicas distributivas, elas implicam nas ações cotidianas que todo e qualquer governo precisa fazer, né? Diz respeito às ofertas de equipamentos, de serviços, ou de benesses para a sociedade como um todo, né? A gente pode tirar aí como exemplo de políticas públicas distributivas, né, o reparo numa creche, a construção de uma escola, a poda de uma árvore, implementação de um projeto ambiental e etc. Política pública distributiva é a mais comum, né? Todo e qualquer benesse, né, que o governo ofereça
para toda a população, né, que não é restrito a um grupo de população, é chamado de política pública distributiva. Né? Por último, nós vamos ter as chamadas políticas públicas regulatórias. As políticas públicas regulatórias são aqueles tipos, são as leis, é o arcabouço legal, né, que o governo constrói para regulamentar seus serviços e mesmo para regulamentar a vida da população. Então, ao refletir sobre políticas públicas redistributivas, políticas públicas distributivas e políticas públicas regulatórias, nós agora temos que responder a seguinte pergunta: o que são as políticas públicas educacionais? Oh, respira fundo, que nós vamos continuar. Respira oxigênio no cérebro, continua agora comigo. Vem comigo. Se políticas públicas é tudo aquilo que o governo faz ou deixa de fazer, políticas públicas educacionais é tudo aquilo que o governo faz ou deixa de fazer no que se refere à educação. Né? Porém, educação é um conceito muito amplo, né? Para se tratar de políticas públicas educacionais. Isso quer dizer que políticas públicas educacionais é um foco mais específico do tratamento da educação que, em geral, se aplica às questões escolares. Em outras palavras, pode-se dizer que políticas públicas educacionais dizem respeito à educação escolar. Né? É assim que está posto. Né? Eu sempre brinco que as nossas cidades não têm secretarias municipais de educação. Elas têm secretarias municipais de escola. Tem secretaria. Porque as secretarias municipais de educação, na maioria das vezes, elas só trabalham com a educação escolar. Né? Enquanto educação é muito mais amplo do que a escola. Você pode ter práticas, você tem educação na Secretaria do Meio Ambiente, você tem educação na Secretaria da Saúde, você pode ter educação na Secretaria de Ciência Social e por aí vai. Né? Mas a gente reduz, né, em termos de política pública, educação à escola na maioria das vezes. Né? Por que é importante que nós dizemos isso? Né? Porque a gente tem sempre que ter em mente, né, que não obstante esse entendimento que nós expressamos hegemônico, social, né, a educação, ela vai para além da escola. Ela está em outros aparelhos públicos e ela está também nas igrejas, ela está também nas escolas, ela está também nas famílias, ela está na rua, né? Ela está no estádio de futebol, entre outros. Né? E aí, pensando aqui, né, na educação enquanto educação escolar, é imprescindível, né, que nós construamos na escola um ambiente propício para o fazer pedagógico, que funcione como uma comunidade que articula partes distintas desse aparelho complexo educacional, né, que a nossa sociedade possui, que também articule os sujeitos que se envolvem no fazer pedagógico a partir dos seus diferentes papéis, pais, professores, alunos, servidores, vizinhança, comunidade. Portanto, as políticas públicas educacionais, elas dizem respeito às decisões do governo que têm incidência no ambiente escolar enquanto ambiente de ensino e aprendizado. Aí as políticas públicas educacionais, elas vão tocar temas e questões como, por exemplo, a estrutura física das escolas, a contratação de profissionais, a formação de profissionais, a formação continuada dos profissionais, valorização salarial, valorização profissional,
estruturação de matriz curricular, práticas de gestão escolar, financiamentos do equipamento público e por aí vai. Né? De fato, a escola como nós conhecemos hoje, ela é vista como um lugar de ensino para todos os grupos sociais. E nessa escola, né, deve-se ser garantida pelo Estado, por meio das políticas públicas, as condições mínimas para que a escola ela possa desenvolver as suas relações de ensino e de aprendizagem como um espaço de acúmulo do conhecimento, como um espaço de também disseminação do conhecimento científico, ou como o espaço por excelência de disseminação do conhecimento científico. É a partir desses conceitos que vai surgir a escola moderna, né? E neste sentido, busca-se a superação, né, daquele conceito de educação, né, que inicialmente era o conceito adotado pelas escolas, sobretudo no período da filosofia escolástica, né, quando a educação ou a escola ela era vista como um espaço, né, de superação ou como um espaço de reprodução do controle ideológico. Né? Essa característica, né, da instituição escola, ela permaneceu hegemônica nas instituições escolares, né, há pelo menos 150 anos. Né? No mesmo tempo que essas transformações elas vão significar um grande avanço para a humanidade, né? Na concepção da educação, na disseminação da educação, na universalização da educação, né? Ao mesmo tempo que nós vamos construindo esses conceitos que vão ampliar as benesses da educação, também vai ser ampliado, né, as desigualdades educacionais, de modo que nem todas as escolas elas vão ser aparelhadas ou capacitadas ou estruturadas para oferecer para todos uma educação de qualidade. Neste sentido, então, nós temos que falar da superação de um modelo de educação ou de uma visão esotérica de educação. Né? O que é algo esotérico? O esotérico é aquele segredo ou são aqueles conhecimentos que só são destinados a uma parcela ou a um grupo iluminado. Né? Existem desigualdades educacionais que estão postas, como nós falamos no comecinho desse vídeo, sobretudo que visam a manutenção do status quo e a manutenção do poder. Né? Por isso que nós precisamos de cada vez mais, né, a partir da compreensão deste conceito de políticas públicas, né, construir um conceito didático, né, para a compreensão de que as políticas públicas devem cooperar para a melhoria da qualidade da educação. Né? E este compromisso das políticas públicas, no sentido da melhoria da qualidade da educação, é uma não opção de qualquer governo que se estabeleça nas democracias modernas, porque o direito à educação, falando aqui do Brasil, não direito a qualquer educação, mas a nossa Constituição diz lá no artigo 208, o direito a uma educação de qualidade é um direito
que assiste a todos e a todas as brasileiras. Ok? Muito, muito bom bater esse papo com você sobre a relação entre o político e o pedagógico e políticas públicas educacionais. Aquele abraço, fica com Deus e até!